Você já imaginou como seria um barco pescando um pedaço de um foguete que veio do espaço? Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Hoje vamos falar sobre como a SpaceX recupera as coifas, tanto do Falcon 9 quanto do Falcon Heavy, após realizarem suas missões. Lembrando que a coifa, carenagem ou mesmo cone de nariz é uma peça que fica localizada lá no topo do foguete e protege a carga durante as primeiras fases do lançamento, evitando assim que o arrasto gerado pelo ar não danifique o que está sendo lançado, além de contribuir com a aerodinâmica do veículo. Como o objetivo da SpaceX sempre foi reutilizar o máximo de partes possíveis de seus foguetes, a empresa teve uma ideia muito inusitada de literalmente pescar suas coifas vindo do espaço. Como cada par desta peça custa cerca de 6 milhões de dólares, qualquer esforço de recuperação que se mostrasse minimamente viável valeria a pena ser testado. Apesar de não termos uma data muito precisa sobre quando a SpaceX começou a pensar na recuperação das coifas, as primeiras menções apareceram em 2015, quando Elon Musk disse que uma das coifas encontradas nas Bahamas, após retornar de uma missão, poderia ser útil para uma possível reutilização. Mas só começaríamos a ver indícios reais disso em prática em março de 2016 com a missão SES-9, onde foi possível ver que as coifas, ao retornarem, faziam pequenas mudanças de trajetória, indicando que usavam algum tipo de Reaction Control System, o conhecido RCS. Pouco tempo depois, o titio Elon confirmou que o conjunto também receberia um paraquedas autoguiado, auxiliando mais ainda no direcionamento antes de tocar no mar. Inclusive tivemos Gwyneth Shotwell, presidente da SpaceX, acabando com os rumores e informando que tentariam de fato retornar as coifas ainda no ano de 2017. A primeira tentativa de recuperação ocorreu na missão SES-10 em 30 de março de 2017, porém o objetivo ainda era testar as hipóteses e descobrir se realmente fazia sentido o que os engenheiros da SpaceX e o Elon Musk propunham. Além do voo e retorno do booster bem-sucedidos, uma das coifas conseguiu realizar um pouso bastante tranquilo no mar, mostrando que pelo menos não se espatifaria tão facilmente. A SpaceX inclusive divulgou em 2019 um vídeo bem impressionante de dentro de uma das coifas durante a reentrada, onde podemos ver facilmente o plasma se formando em um show de cores que parece até cena de ficção científica. Isso só nos mostra o quão complexa era a operação, pois a coifa seria submetida a todo o estresse do lançamento, teria que aguentar uma reentrada em uma velocidade na casa dos 8.500 km/h a cerca de 100 km de altitude, gerando temperaturas altíssimas e todo tipo de estresse mecânico imaginável. Então, com o sucesso da captura da coifa após o pouso no mar, o objetivo de reusabilidade estava concluído, certo? De forma alguma. Temos que lembrar que a água do mar não é nem um pouco boazinha com estruturas no geral, muito menos com as que contêm peças móveis e partes eletrônicas. Então, apesar de inteira, a coifa virou um belo peso de papel porque não poderia ser utilizada novamente. Ao longo de 2017 ainda ocorreram outros pousos na água, mas o processo precisava ser muito refinado, pois os paraquedas ainda não atuavam como deveriam. Mas o titio Elon comentou no Twitter que tentariam resolver estes problemas até o final do ano. Como então fazer com que o pouso não ocorresse no mar e a coifa ainda tivesse como ser reutilizada posteriormente? Criar uma estrutura fixa seria impossível, visto que as coifas estariam em mar aberto e determinar o local exato de queda na maioria das vezes seria muito improvável. Então temos a cachola do Elon Musk, ou de alguém da SpaceX, que veio com uma ideia bem maluca. Por que não usar um barco? A gente coloca uma rede nele e aponta a coifa para cair lá e pronto. Teria sido muito interessante ver a reunião que levantaram isso e quantas pessoas acharam que isso era de verdade e que poderia dar certo. Mas isso já dava indícios de acontecer, pois na coletiva de imprensa após o lançamento da missão SES-10, Musk comentou que evitariam contato com o mar usando algo como um pula-pula ao maior estilo daqueles de festa infantil. Mas ainda bem que foram mais criativos que isso. A SpaceX acabou por fazer o leasing de uma embarcação de apoio chamada Mr. Steven, que teve seu convés convertido para abrigar 4 grandes suportes que conteriam uma rede de cerca de 900 metros quadrados. Então o barco seria lançado ao mar algum tempo antes do lançamento do Falcon 9 e navegaria para uma área onde provavelmente a coifa iria cair. Após a liberação em voo, elas retornariam para a Terra e ao passar pela fase mais crítica, que é a formação de plasma, acionariam o paraquedas autoguiado juntamente com a atuação de um controlador de atitude. Agora agindo quase como um planador, a coifa de 13,2 metros de comprimento e 5,2 metros de largura seguiria uma trajetória com poucas mudanças de direção, permitindo assim com que o Mr. Steven se alinhasse automaticamente, criando todas as condições para a captura na rede.
mas mesmo assim seria muito complicado acertar o alvo. Fazendo uma conta de padaria ou um cálculo de panificadora, se preferir o termo técnico, e só levando em consideração a altitude, podemos dizer que essas coifas teriam a chance de cair em uma área não inferior a 30.000 km². Então, para esta operação toda dar certo, a SpaceX precisaria de modelos matemáticos muito precisos para determinar qual seria o melhor local para enviar os barcos e qual trajetória eles teriam que usar para se movimentar o mínimo possível e ter alguma chance de capturar as coifas. Lembrando que o Mr. Steven se move a apenas 32 nós, ou traduzindo para algo que possamos entender, cerca de 60 km/h, o que para um barco é bastante rápido, mas mesmo aliado à grande mobilidade lateral ainda era muito complicado. Tudo isso seria testado em 22 de fevereiro de 2018 na missão Paz, que contaria também com uma versão melhorada das coifas, que seriam um pouco maiores e conteriam melhorias que facilitariam a recuperação. Mas se o espaço já é treta, recuperar as coisas vindas dele seria ainda mais. A captura pelo Mr. Steven acabou sendo fracassada, com a coifa errando a embarcação por algumas centenas de metros. Isso se repetiu durante todo o ano de 2018, com nenhuma coifa atingindo o objetivo. Mesmo com diversos testes de queda sendo realizados, inclusive usando um helicóptero carregando a coifa a 3,5 km de altitude e soltando-a para em seguida fazer o barco-rede capturá-la, a SpaceX não conseguiu acertar nenhuma tentativa. Apesar das falhas, duas tentativas chegaram muito próximo de serem bem-sucedidas, com uma coifa inclusive tocando a rede, mas não conseguindo se manter estável. Nesse meio tempo também houve uma atualização nas redes do Mr. Steven, que agora teriam mais de 3.700 metros quadrados, cerca de 4 vezes o tamanho inicial, o que deveria facilitar a captura. É bom lembrar também que o Falcon 9 contém não uma, mas duas coifas, e todos os esforços até então visavam recuperar apenas uma delas. Com isso em mente, o Musk divulgou que usariam mais um barco na operação, podendo buscar as duas carenagens ao mesmo tempo. Mesmo com as diversas falhas e os quase sucessos, a SpaceX não desistiu até que um acontecimento acabou surpreendendo a empresa. Durante a missão SSOA, que ocorreu em 3 de dezembro de 2018, foi possível retirar rapidamente as coifas da água após o pouso, utilizando na operação Mr. Steven e a do outro barco de recuperação da empresa, o Goal Searcher, que trabalhava nas missões de captura da cápsula Dragon. Com isso, Musk anunciou que após serem devidamente secadas, elas possivelmente poderiam ser reutilizadas. Não era um sucesso completo, mas já era um grande avanço, o que provaria que mesmo se não caíssem na rede, poderiam ser consertadas e voarem novamente. Este tipo de recuperação no mar ocorreu novamente na missão Arabsat 6A, lançada pelo Falcon Heavy em 11 de abril de 2019, mas dessa vez tínhamos a confirmação de que elas estavam em bom estado e seriam reutilizadas futuramente em alguma missão do Starlink. Seria a primeira vez que um par de coifas já experientes em um voo orbital voaria de novo. Também concluímos com isso que as coifas da missão SSOA não puderam ser salvas. Até aí tudo bem, o progresso começava a aparecer. Em junho de 2019, o Mr. Steven seria renomeado para Mystery, uma brincadeira com a pronúncia da palavra mystery em inglês. A mudança ocorreu entre outros motivos porque a empresa dona da embarcação não estava bem das pernas, então teve que vender para uma concorrente. Logo, dono novo, nome novo. Mas voltando ao que interessa, o fatídico dia da primeira recuperação aconteceria em 25 de junho daquele ano, com mais uma missão do Falcon Heavy que pelo visto deu muita sorte para a SpaceX neste ponto. E apesar de ser de noite, tudo ocorreu de forma correta e uma das coifas conseguiu cair sobre a rede da Mystery. Foi no cantinho, foi chorado, mas foi. Isto entra no hall de façanhas da SpaceX, pois a complexidade disso tudo é difícil até de explicar, mas uma coifa que não encostou na água poderia ser facilmente reutilizada, e era este o ponto que queriam. E a maré de sorte continuou na missão Amos 17, em agosto, porque também foi possível capturar a coifa, só que dessa vez seria bem no alvo, praticamente no meio da rede. Com a confiança em alta e o modelo se tornando funcional, a SpaceX fez o leasing da irmã da Mystery, uma embarcação exatamente igual que fora construída ao mesmo tempo, só que se chamava Mischief. Ela ficou em Porto Canaveral, na Flórida, durante algum tempo para ter seus suportes e redes instalados, ficando pronta para ação. O primeiro voo a receber um par de coifas reutilizadas, justamente aquelas primeiras retiradas da água, foi a missão Starlink 1, com o Falcon 9 partindo em 11 de novembro de 2019, com a missão sendo um sucesso e mais uma vez validando o caráter de redução de custos proposta pela SpaceX. Infelizmente, devido ao mau tempo na região de queda das coifas, não foi possível recuperá-las para serem usadas mais uma vez. E foi também uma missão Starlink, no caso a Starlink 6, já em abril de 2020, que foi possível recuperar o primeiro par de coifas reutilizado, sendo aquele par lá da missão Amos 17.
E sabe qual é a melhor forma de perder 3 milhões de dólares? É errar uma captura por muito pouco. Em um vídeo vazado por algum funcionário da SpaceX ou da tripulação de um dos barcos rede, podemos ver uma coifa descendo lentamente e errando por muito pouco. Ela escorregou na borda da rede e caiu de bico no mar, quebrando imediatamente, nos lembrando que mesmo que sobrevivam à reentrada, essas peças são muito frágeis. A primeira captura dupla nas redes dos barcos ocorreria somente na missão Anasis 2, em 20 de julho de 2020, quando a Mystery fez a sua quarta captura e a Mischief finalmente capturou sua primeira coifa. Na época a internet ficou em frenesi e foi assim também na segunda captura completa que ocorreu na missão Starlink 13 em outubro do mesmo ano. No total, 9 coifas foram recuperadas pelas redes e outras dezenas acabaram sendo retiradas da água até então, com muitas delas sendo reutilizadas principalmente em missões Starlink. Ainda não podemos falar que a SpaceX tem o domínio completo deste tipo de operação, mas a evolução é evidente. Isto pode ter economizado para a empresa mais de 220 milhões de dólares até 2022, por ter recuperado mais de 74 coifas em bom estado. Hoje em dia, as capturas das coifas não são mais realizadas utilizando as redes dos barcos, pois com um processo muito eficiente de retirada de coifas da água, chegando a incríveis 5 reutilizações ou mais de uma mesma peça, não pareceu ser economicamente viável operar uma frota tão grande e consequentemente cara para realizar uma operação tão difícil. As embarcações Mystery e Mischief foram descomissionadas no começo de 2021. Elas foram substituídas por uma embarcação provisória que realizava capturas na água, chamada de Shelia Bordelon. Pouco tempo depois ela também deixou a frota, dando espaço ao Ross Briarwood, que também atuou por poucas missões. Atualmente, a SpaceX tem 2 barcos próprios de recuperação com guindastes grandes o suficiente para retirar uma coifa de 2 toneladas do mar e retorná-la com segurança a Porto Canaveral. Estes belos barcos de operação em mar aberto foram chamados de Bob e Doug, em homenagem aos 2 primeiros astronautas que voaram a bordo da Crew Dragon durante a missão DM-2, em maio de 2020. Eventualmente, as embarcações de apoio da Dragon, a Go Navigator e Go Searcher, também atuam nesta função quando Bob e Doug estão ocupados em outra missão do Falcon. Estes também serão renomeados em breve para Shannon e Megan, em homenagem às 2 primeiras astronautas a voarem com a SpaceX. Mas mesmo com alguns retrocessos ao final, isso nos mostra como a inovação e a criatividade transformam nossas ideias mais malucas e impossíveis em realidade, pavimentando o progresso da indústria aeroespacial através da redução de custos e melhor utilização de seus foguetes. E assim terminamos mais esta incrível história dos feitos da SpaceX. Então deixa o like no vídeo, além é claro de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível e faça parte você também do Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais!